de estar aqui para poder falar um pouco do Evangelho e assim evangelizar-me a mim mesmo primeiro, mergulhar nos ensinamentos, procurar um entendimento para poder vir aqui e falar um pouco sobre o Evangelho. A parte que me coube aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, né, o capítulo 11, a lei de amor, que é no capítulo 11, que está amar seu próximo como a si mesmo. E logo no começo desse item, a lei de amor está nos itens 8, 9 e 10. E a primeira frase que tem aqui é a seguinte: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Então, o que me coube aqui foi falar de forma resumida de todo o Evangelho, do cerne do Evangelho, que é amar. E Jesus mesmo disse, né, que todos os profetas e toda a lei estava resumida a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. E para a gente entender aqui um pouco, né, como a gente está dentro de uma casa espírita, para chegar nessa questão da lei do amor, que, como fala aqui, é o resumo de todo o pensamento cristão, eu vou ir um pouquinho atrás do Evangelho segundo o Espiritismo e falar sobre o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro que ele é o primeiro livro do nosso codificador Allan Kardec, e dele, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, de forma tão organizada e tão dinâmica, que cada parte desse livro se desdobrou em outro livro. Então são 5 livros, né? Base da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. E a primeira parte do Livro dos Espíritos é das causas primárias. E a segunda parte é do mundo espiritual, né? O mundo dos espíritos, o mundo do espírito. A terceira parte é das leis morais. E a quarta parte é das esperanças e consolações. Das causas primárias surgiu a Gênese. Do livro, essa segunda parte, que é o mundo dos espíritos, surgiu o Livro dos Médiuns. Surgiu não, ele deu uma base para o desenvolvimento de um livro inteiro. Das leis morais surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo. E das consolações e esperanças surgiu o Céu e o Inferno. E a gente aqui está falando da lei de amor. A lei de amor, ela no Livro dos Espíritos, ela está dentro está em tudo, né? O amor está em tudo. Mas ele está dentro da parte da lei moral, e que dentro dessa parte do Livro dos Espíritos, que é um livro filosófico de perguntas suscetivas que foram desenvolvendo os temas pelo nosso irmão Allan Kardec, a lei moral tem, a parte moral tem 10 leis, que são as seguintes. Como eu não sou o Sivaldo, eu vou ler, para eu não perder nenhuma. Lei de adoração é a primeira. A segunda, lei do trabalho. A terceira, lei de reprodução. A quarta, lei de conservação. A quinta, lei de destruição. A sexta, lei de sociedade. A sétima, lei de progresso. A oitava, lei de igualdade. A nona, lei de liberdade. E a 10ª é a única que não é só uma palavra, que todas é adoração, liberdade,
justiça, de amor e de caridade. E porque não há justiça sem amor. Não há justiça sem caridade, sem você se importar com o próximo. Até porque o amor, ele tem que alcançar a todos, e não só aqueles que estão próximos de nós, nossos familiares, e assim por diante. Então, a gente vê que eu dei um resumo inicial para a gente ver o quanto que isso se desdobra dentro da própria doutrina, de tal forma que Jesus resumiu tudo em amar, e a gente tem uma grande dificuldade de conjugar esse verbo, de colocar em prática verdadeiramente. E aí eu quero ler uma parte aqui do texto da Lei de Amor do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a seguinte: no seu ponto de partida, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, não tem senão sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas este sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. E aqui eu vou dar uma paradinha para a gente desenvolver isso. Então veja bem, no começo nós éramos apenas instinto. E se a gente pegar o próprio conhecimento que a gente tem da humanidade, lá no tempo das cavernas e tudo, a gente está muito próximo dos animais ditos irracionais. E agimos muito pelo instinto. E ele fala que a gente vai se desenvolvendo, depois do instinto, são as sensações. Se a gente olhar no dia de hoje, quantos de nós está na busca simplesmente das sensações? Dentro de uma sociedade de consumo que a gente vive, de conquistar uma coisa e ter uma sensação boa. E aí se desenvolve em outras tantas questões. A sensação de ter um avanço profissional, as sensações sexuais, as sensações dos vícios de todas as ordens. Então a gente está muito ainda apegado a essa questão dessas sensações. E ele diz que depois que a gente desenvolver as sensações, a gente vai estar no campo dos sentimentos. E a gente tem muita dificuldade de sentir de forma verdadeira. Porque somos orgulhosos. Então eu não posso... É como se eu me mostrasse sentimentalizado, é porque eu sou frágil. Eu me quebro fácil. Uma anulação total do sentido. Então, se a gente está aqui para falar da lei do amor, então quando a gente fala de uns sentimentos menores, que ele falou que o ponto auge do sentimento é o amor, e aí a gente vai ver que a gente está bem longe, né, do objetivo, que é esse amor que ele fala que é o amor dos desejos, é o amor dos casais, é o amor que Jesus teve por nós,
De tal forma que quando ele fala que a gente deveria amar uns aos outros, amar o próximo, como ele sabe que a gente não tinha a mínima referência, que nosso amor é um amor muito precário, ele diz assim como eu vos amei, da forma que eu fiz, amando de forma ampla a todos, e não só a todos os seres humanos, mas aos animais, à natureza, aos ambientes. É um amor complexo. Então, voltando aqui na escalada dos instintos, a gente vai ver que a gente ainda tem muito dos instintos em nós. Basta a gente, hoje é sexta-feira, então pegou um congestionamento, passou um motociclista, buzinou, fechou, a gente já vira um animalzinho, xinga se parar, briga. Pessoas perdem a vida por conta de uma discussão banal no trânsito. É a reação animalesca. É uma reação totalmente animalesca do próprio instinto. Como que a gente vai estar na fase que Jesus falou assim, quando te der um tapa na face, você der o outro lado. E aí a gente olha e fala assim, é impossível, como é que eu vou fazer isso? Ele bateu, levou. A gente está lá na época do Moisés, lá no dente por dente, olho por olho. Bateu, levou. Xingou, eu xingo de volta. Porque, e aí quando a gente olha para dentro de si próprio, né? E começa a analisar, então, qual o momento que eu posso refrear essas condutas? Como que eu vou fazer para poder não ser tão animalesco? Como que eu vou desenvolver isso em mim? Porque a gente vai ver uma sociedade sexualizada, né? A busca dessas sensações, as questões dos próprios relacionamentos, porque tem a dificuldade dessa própria questão, porque vivemos parecendo que somos ainda os animais mais, ainda brutos. Então, a gente vê que a gente está nesse momento das sensações, das buscas por sentir essas sensações efêmeras, as coisas efêmeras, e misturado com esses instintos. Então, para a gente desenvolver isso tudo, a gente precisa primeiro olhar para dentro de si, identificar tudo que tem dentro, e não é só coisa ruim, não. A gente aqui na doutrina espírita às vezes fala, minhas mais inclinações e tal, mas nós temos muitas virtudes. E a gente precisa desenvolvê-las. E aqui dentro da casa espírita, né, a questão é que fora da caridade não há salvação. É uma frase simples, mas quando a gente vai desenvolver, no próprio livro do Espírito aqui, a 10ª lei de justiça, amor e caridade. Porque a caridade, e não é a caridade, essa caridade que sei lá, como as pessoas acham que caridade é ir lá e pegar uma coisa material e dar para uma pessoa. E isso está longe de ser caridade. Né? Caridade é o amor em movimento. É eu começar a tirar o olho do meu próprio umbigo, levantar a cabeça e ver que se eu tenho alguma condição, não só material, mas condição mesmo afetiva, eu tenho a obrigação de atenuar a vida do outro.
preciso fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito comigo. E a gente vive num mundo de individualidades. De primeiro eu, ou só eu, ou só os meus. Então eu sou o defensor da minha família, dos meus filhos. Aí tem uma criancinha precisando, ela é minha parente. Isso é cristão. Não faz sentido você não se importar porque não tem seu sangue. Sangue. O sangue não é nada. Então a gente está longe ainda de atingir essa escala aqui que fala no próprio livro dos Espíritos. Mas a gente já tem mais longe. Bem mais longe. Então, se estamos no mundo de provas e expiações, lembrando das escalas do mundo lá, no mundo primitivo, e hoje estamos no mundo de provas e expiações. Então nós estamos aqui para passar por provas e expiações. E dentro desse mundo ainda tem uma diferença. Tem seres muito mais brutalizados ainda nesse mundo e seres mais amáveis. E que a gente se esforce para perder essa brutalidade, para a gente ser cada vez mais amoroso. Porque, vibracionalmente falando, nós vamos estar dentro uma névoa de amor. E isso faz bem demais. E aí a gente volta para a prática da caridade. Então a gente vai tentar se movimentar, aprender a amar, aprender a se importar, para que isso possa transformar o nosso íntimo. É a tal da reforma íntima. Eu preciso reformar alguma coisa dentro de mim. E a caridade é um ótimo caminho, porque lá tem outras pessoas com o mesmo objetivo. Não tem ninguém perfeito praticando caridade nesse mundo. Ninguém. Então, é comum a gente ver nos trabalhos ter problemas, ter conflito, porque a gente ainda não está num mundo feliz. Então, tem mesmo. É porque a pessoa está imbuído da mudança íntima e que quer praticar a caridade, e ele está no dele, ele já é um ser bom e puro. Mas é lá, dentro da prática, no movimento do querer, que eu vou moldar a mim mesmo. Porque quando você está numa situação dessa, você vai ver primeiro que você é ingrato. Que as pessoas estão numa situação muito difícil. Dificuldade material, dificuldade moral, dificuldade familiar, dificuldade de todas as nuances. E a gente às vezes tem muito mesmo. A gente tem toda uma condição para agir de uma forma diferente. E a gente ainda fica, mas está ruim, isso, aquilo outro. Fulano. Hoje em dia tem muita terceirização do problema. Tudo é os outros. É porque o outro é assim, é porque o outro provoca, é porque o outro é assim. Como se eu fosse um ser de luz, com toda a humanidade tentando me prejudicar. Que não é verdade. As pessoas, eu vi uma postagem assim, as pessoas se afastam de mim porque a minha vibração afasta os demônios dela, das outras pessoas. Será que não é o contrário?
gente quer ser especial. E nós somos especiais. Mas não mais do que o outro. Somos todos especiais. Jesus, quando estava lá crucificado, sendo dilacerado vivo, o ladrão que está na cruz do lado estava com ele, e ele acolhe. Ele não fala, não, bandido, conversa comigo não. Eu estou aqui numa injustiça que estão fazendo comigo. Então, a questão de a gente terceirizar, que tudo, como se fosse um complô da sociedade contra eu que sou um rapaz bom, pode mudar, porque a gente também está aqui e a gente também está atrapalhando, a gente também está incomodando, e que a gente possa ter no outro essa compreensão, que somos imperfeitos, que ele possa me compreender na minha imperfeição, que eu erro, e por aí eu poder também compreender o erro alheio e ter essa misericórdia, né? essa questão com o outro primeiro. Então, eu vou contar uma história aqui do Divaldo, que é uma história que está retratada no filme do Divaldo, o Mensageiro da Paz. Eu não sei se todos sabem aqui, né? Ou conhecem o Divaldo, mas o Divaldo é um homem que adotou cerca de 650 crianças. Será que é muito? Eu gosto do Divaldo, porque ele é humano, assim, parece com a gente. E esse filme é muito bem legal, porque ele chega um momento que ele fala com a Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual dele, e ele disse que ele queria ser igual a todo mundo, que ele queria ter casado, ter filhos. E ela fala, você vai ter filhos. Você não vai casar ele. Lá em Salvador tem um bairro, ele possui um bairro que chama Mansão do Caminho, que tem 5.000 atendimentos diários, tem tudo lá. Tem escola, tem tudo. Eu adotou 650 crianças. E uma parte do filme, que é essa que eu vou relatar, é sobre uma dessas crianças, dessas 650 crianças, acho que são até mais. Eu vou falar sobre uma. O Divaldo, ele conta, né, só no filme, né, ele já falou várias vezes, ele tinha um irmão desencarnado que era, vamos pôr entre aspas, o obsessor, que a gente sabe muito bem que a gente é obsediado e também obsedia o outro, né? Então ele tinha um irmão que estava perseguindo ele, querendo uma vingança. E ele ficou sabendo que ele tinha incitado esse irmão a se suicidar há 400 anos atrás. E ele, 400 anos depois, o que está acontecendo? Ele encarnado, o irmão desencarnado, tentando de todas as formas levá-lo ao suicídio. E ele incomoda bastante o Divaldo. E aí tem uma cena muito bacana no filme, que é um relato da vida, a biografia do Divaldo, que o pessoal diz assim, como eles já sabiam que lá ele pegava as crianças, então o pessoal ia lá, abandonava as crianças na porta e corria. E aí essa criança é abandonada lá, e o pessoal vê essa criança lá, e
aí ele vai lá e ele fala, essa criança pega ela no colo, e aí o pessoal que trabalhava lá na mansão do caminho falou de volta, a gente não tem condição, não podemos pegar mais uma criança. E ele falou, não, mas essa criança, eu vou registrar, vou adotar assim como as outras. Essa eu faço questão. E ele pega essa criança e leva para dentro da mansão do caminho. E no momento que ele está lá, aos cuidados dessa criança, esse irmão que está com essa vontade de vingança aparece para ele e fica tentando fazer a cabeça dele para ele não ficar com aquela criança, falando que a criança é feia, que a criança é isso, que a criança é doente e tal. E aí ele fala que ia ficar de qualquer jeito com aquela criança. E aí essa criança, o Divaldo fala assim, toda vez que essa criança me abraçar, toda vez que ela me beijar, toda vez que a gente tiver um convívio, é o mesmo que você estivesse me abraçando, é o mesmo que você estivesse me beijando. E aí o rapaz fala para ele assim, se ele sabia quem era aquela criança, e o Divaldo falou que sabia. E essa criança era a encarnação da mãe do irmão que estava ali atrás da criança. E o Divaldo, e é muito bacana essa parte, ficou muito bem relatado assim no filme, que o Divaldo fala para ele, olha meu irmão, eu sou sim o homem que te levou ao suicídio há 400 anos atrás. Só que eu não sou mais essa pessoa. Eu fiz isso, eu tenho uma dívida para contigo. Eu sei que eu tenho essa dívida para contigo. Mas se a gente continuar dessa forma, a gente vai ficar vinculado por muito, muito tempo nessas amarras de ódio, de rancor e de vingança. E aí o Espírito fala com ele, né, e ele fala assim, eu quero que você me compreenda. E o Espírito fala, não, eu te compreendo, mas você também tem que compreender que não se apaga 400 anos de ódio assim. E o Divaldo falou, eu te compreendo perfeitamente. Eu tenho essa dívida contigo. Eu não estou negando e nem me afastando dela. Só que eu não quero pagar essa dívida com a minha própria vida. Eu quero pagar com amor. E aí você vê como é muito organizada a nossa reencarnação. Então, aquela criança não está à toa ali nos braços de Divaldo. Ela está ali cumprindo um papel importantíssimo na vida, das relações de amor daqueles seres, dos 3 ou mais pessoas ali. E o irmão nesse momento fala, imagina, como é que eu vou atrapalhar o cara que vai cuidar da minha mãe? Como é que eu vou ficar aqui infernizando a vida dele? Se ele é o tutor, ele cuida, ele ficou numa cilada divina. A espiritualidade organizou de tal forma que já, com certeza, em outras oportunidades também foi organizada, né, as outras encarnações, e, com certeza, por algum motivo de livre-arbítrio, eles não conseguiram se reconciliar. E aí o irmão fala assim, eu vou deixar você em paz. E vou tentar, não sei se eu consigo perdoar, e nem amar. Eu não sou tão bom assim.
Ele de volta fala, você é bom porque a sua natureza é boa. Deus te criou bom. Você que foi criando vícios. Então a gente não pode deixar de ser o que a gente é bom. É porque a gente se deixa arrastar pelos instintos, pelas sensações, por esses sentimentos que não são nobres, sendo que a saída, a grande sacada da nossa existência aqui é amar. A lei de amor é sobre isso. Enquanto aqui até no Evangelho fala o seguinte, é irrefutável, pode demorar, mas um dia você vai ser uma pessoa amorosa. Sofra o tanto tempo que você quiser, mas um dia você vai ser uma pessoa amorosa, até porque temos a eternidade para poder conquistar esse ponto auge do sentimento, que é o amor. E para encerrar a questão do filme, então o rapaz deixa ele de volta lá, de volta, conversa com ele e fala, você vai conseguir. E ele vai e deixa ele em paz. Ele toma outro rumo. Agora a gente vai imaginar 400 anos a pessoa atrelada a outra. Então é muito tempo perdido numa situação que para ele ali, como para a ignorância, parece que vai ser uma coisa libertadora. É como se ele estivesse querendo se libertar, se amarrando. Mas não é possível. Então, não é possível também, no pouco tempo que tem de palestra, a gente desenvolver tanto a lei de amor, que é uma lei complexa, porque a gente tem muita dificuldade de entendimento mesmo. E aí eu vou ler aqui um pedaço que é continuando, né, da lei de amor aqui no Evangelho, que é aquilo que a gente fala muito assim, igual ele está falando, um rapaz que está com uma vingança ali de 400 anos, e a gente tem que ver como a gente na nossa sociedade fala assim, fulano não tem jeito. É assim, não há remédio. E aí ele escreve aqui, não creias na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede a seu malgrado ao amor verdadeiro. É um imã ao qual não pode resistir. De tal forma que a vingança do irmão lá, a vingança do irmão estava lá, chegou a que ponto? Ele chegou a um ponto de atingir uma pessoa que ele não queria, que ele queria destruir, mas uma pessoa está disposta a amar. Amar a mãe dele, amar a ele também, e aquilo ali rompeu-se um laço, uma questão ali por conta do amor. O amor é a maior força do universo. Deus é amor. Então a gente, quando a gente conseguir sermos mais amorosos, viver dentro da névoa amorosa, a gente vai colher frutos bem melhores. Eu vou finalizar
a gente fala um monte de coisa que parece que é muita dificuldade para a gente sair do ponto que a gente está, para a gente ir para esse desenvolver dos sentimentos. Até um dia a gente está nessa questão do amor, que é o órgão dos sentimentos. Eu vou ler uma psicografia de Chico Xavier, ditada por Emmanuel, no livro Astronautas do Além. Eu gosto demais desse texto. O título é Vencerás. Não desanimes, persiste mais um tanto. Não cultives pessimismo, centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente. Edifica sempre. Não consistas que o gelo do desengano te entorpeça o coração. Não te impressiones a dificuldade. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desistas da paciência. Não creias em realização sem esforço. Silêncio para a injúria, ouvido para o mal, perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permita que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provocações ou problemas. Conserva o hábito da oração para que se te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego, e assim vencerás. Para a gente entender que é difícil. Não é fácil mesmo, não. Até porque nós estamos numa situação de brutalidade ainda. Instintos dentro de nós, a busca pelas sensações. Mas nós precisamos desenvolver os nossos sentimentos. E a gente tem que, para desenvolver o sentimento, se dar a liberdade de sentir. Ninguém vai ficar frágil porque está expondo sentimentos. Outro dia eu postei um vídeo, eu encontrei um amigo que está em situação de rua. E aí eu conversando com ele e perguntando como é que ele estava, ele falou que estava bem, não tinha nada a reclamar. E aí eu tive uma conversa com ele ali, e quando eu saí de lá, eu me emocionei muito. E gravei um vídeo, né, porque é um cara sensacional, né, mas arrastado pelos vícios e as questões da vida, ele está numa situação de rua. E nesse postar de vídeo, aí pessoas vieram até mim, mas Vitor, você é um cara assim, assado, e como assim você está ali chorando? Como se, porque eu estou mostrando meu sentimento, é que eu sou frágil, ou porque é como se eu não pudesse expor o que sinto. Porque a gente foi criado para viver escondido. E ali eu estou expondo um sentimento bonito. Eu me importo com ele.
eu sinto. Então, eu colocar lá não vai me fazer menor. Só que as pessoas acham que sim. Então fica um monte de gente, todo mundo sofrendo problemas emocionais, porque não consegue ter a liberdade de sentir, de dizer ao outro: irmão, eu estou mal. Vamos conversar? Que a gente vive um orgulho dentro da gente e a gente está longe de desenvolver essa questão do sentimento. E amar é isso, é amar ao outro, assim como a nós mesmos, amar a Deus, para que a gente consiga avançar, consiga nos depurar sentimentalmente, sermos realmente amorosos e colocar em prática e pisar nas pegadas exemplares do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado a todos, e aí vou chamar o nosso irmão Magno para fazer a nossa oração e finalizar. Nós vamos fazer aqui a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao vigiador a estrela guia, ao aflito consolador, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade, a criança guia, o órfão Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode a terra. Deixai-nos beber as fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas se secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós o esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.